gente, tudo bem? Eu trouxe uma mensagem para a gente meditar sobre a compreensão. Essa mensagem ela está sendo parafraseando Paulo, o apóstolo, do livro, uma das cartas de Paulo, cartas aos Coríntios, a primeira carta, lá no capítulo 13, no versículo 1. E ela nos fala assim, ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tiver caridade, eu serei como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. E essa frase, essa passagem, esse versículo, ela vem de encontro com a necessidade de nós meditarmos sobre tantas coisas, que estão acontecendo, mas ela nos dá um contexto nesse momento sobre a compreensão, sobre compreender o próximo. E a mensagem de Emmanuel, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier, ela vem nos trazer o seguinte ponto de vista sobre a compreensão. Parafraseando o apóstolo Paulo, ser-nos-á lícito afirmar ante as lutas renovadoras do dia a dia. Se falo nos variados idiomas do mundo, e até mesmo na linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar-me com os meus irmãos da terra, e não tiver compreensão dos meus semelhantes, eu serei qual gongo que soa vazio, ou qual martelo que bate inutilmente. Se cobrir-me de dons espirituais e adquirir fé ao ponto de transplantar montanhas e não tiver a compreensão das necessidades do próximo, nada sou. E se vier a distribuir todos os bens que acaso eu possua, a benefício dos companheiros em dificuldades maiores que as nossas, ou entregar-me à fogueira em louvor de minhas próprias convicções, e não demonstrar compreensão em auxílio dos que me cercam, isso de nada me aproveitaria. A compreensão, ela é tolerante, prestimosa, não sente inveja, não se precipita, não se ensoberbece em coisa alguma. Não se desvaria em ambição, não se apaixona pelos interesses próprios, não se irrita, nem suspeita mal. Tudo suporta, crê no bem, espera o melhor e sofre sem reclamar. Não se regozija com a injustiça, e sim procura ser útil em espírito e em verdade. De todas as virtudes permanece por maiores a fé, a esperança e a caridade. A caridade, evidentemente, é a maior de todas. Entretanto, urge observar que se fora da caridade não há salvação, sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Essa mensagem vem trazer para nós, para nossa meditação, um contexto muito importante. Principalmente em tempos de comunicação, em redes sociais e em tempos de pandemia, em tempos difíceis. Nós estamos precisando ter mais compreensão da dor do próximo, compreender a extensão das nossas potencialidades também. Muitas vezes a gente olha, parece que não enxerga, Os nossos irmãos estão passando por dificuldades muito grandes. Quem consegue estender um pouquinho, olhar para o lado, vai perceber, gente, que tem muita gente passando fome. Parece um discurso retórico, parece que é repetitivo ficar falando disso, mas a voz que eles têm é a nossa, e ela não vai escalar. O que nós precisamos fazer agora é olhar para quem está precisando mais. É claro
que não podemos, e nem devemos desmerecer as próprias necessidades. Todos temos, mas, meus irmãos, se temos, ainda que tenhamos grandes necessidades, pode ter certeza, há pessoas que têm muito maiores. E se nós estendermos a mão àqueles que estão abaixo de nós, na escala das necessidades, a espiritualidade maior, os bons espíritos, os anjos de Deus, Jesus, eles nos olharão como instrumentos do bem. Ao auxiliar alguém que está na nossa retaguarda, nós estamos abrindo caminho para um fluxo de amor e de prosperidade, e de cura, e de equilíbrio, e de saúde. É preciso que nós tenhamos a convicção de que todas essas circunstâncias, elas são difíceis para todos. Vamos orar uns pelos outros. Eu vejo muita agressividade, muita violência, sabe? O tempo todo, alguém querendo ter o condão da razão, alguém querendo estar certo, ideologias vazias, despropositadas para o momento. O que nós não podemos esquecer é de Jesus. É Ele o nosso norte, é Ele o nosso exemplo, e é com Ele que nós devemos atravessar esse momento. A ferramenta mais apropriada para o momento, além da oração, além da caridade, é a compreensão. Compreender a dor do próximo, compreender o momento do próximo, porque não existe só nessa hora, agora, fome de comida. Existe fome de carinho, fome de atenção, fome de aconchego. Às vezes nós não temos condições de oferecer um bem material, mas nós podemos parar de compartilhar notícias ruins. E eu não digo parar de compartilhar notícias importantes. Eu digo parar de compartilhar coisas que causam desequilíbrio nas pessoas. Fake news, por exemplo. Há uma grande demanda de uma energia muito negativa nas redes sociais. Nós precisamos construir um ambiente social positivo, porque o pensamento é instrumento do ser humano, é instrumento do espírito. Ele constrói tudo que nos cerca, mas ele também determina o nosso equilíbrio, sabe? Ficar o tempo todo discutindo qual é o objetivo nosso, se não nos ajudarmos a passar por um momento muito difícil da humanidade. Não é momento de discutir a teoria A, a filosofia B, a ideologia C. Não. Agora é o momento em que nós devemos nos unir, independente de religião, porque um momento é que nós temos que exercitar o Cristo em nós. E o Cristo, ele não chegou só para uma escola religiosa, gente. O Cristo é de todos. Ele é o nosso baluarte, ele é a nossa luz em meio às trevas, das provações, da ignorância humana, que a gente está vivendo. Então vamos buscar olhar para o lado. Tem muita gente precisando. Eu tenho certeza que a partir do momento que você se conectar, que seja em pensamento, em orar por alguém, em buscar estender mão amiga a quem você conseguir alcançar, a sua vida vai mudar muito. Porque Deus precisa das suas mãos para ajudar os mais fracos, os desprotegidos. E a gente não pode esquecer, compreensão, que é o tema da nossa mensagem, é fundamental. Ninguém precisa ter razão nesse momento. Todos precisamos compreender que a dor, ela vai nivelar nós todos. Os do grupo A, os do grupo B, os do grupo C, podem ter certeza. A dor é um instrumento que nivela o homem. Então, se é um momento de dor coletiva, precisamos ignorar essas miudezas.
Vamos construir um pensamento positivo. Nós já temos muitos outros problemas. Não podemos nos dar ao luxo de nos perdermos em devaneios, em demagogia. Jesus não escreveu nenhuma palavra de próprio punho. Tudo que nós sabemos sobre o Cristo, sobre o seu roteiro luminoso em nossas vidas, foi traçado pelo comportamento e vivência do Cristo. Jesus está presente hoje em todos os lugares. Mas vamos lembrar de uma coisa que ele disse, né? Que quando nós assistimos àqueles irmãos nossos que estão precisando de apoio, de auxílio, de ajuda, era a ele mesmo que deveríamos entender que estamos auxiliando. Então não neguemos a Jesus, ao Jesus que nós sabemos estar no mais fraco e no próximo. Esse Jesus é o mesmo Jesus, porque Jesus não ficaria bem se soubesse que tem alguém passando fome do nosso lado e nossa mesa repleta de alimento, às vezes até ao nível do desperdício. Vamos meditar sobre essa mensagem, gente. Vamos melhorar nossa energia. Vamos construir um pensamento de solidariedade coletiva. Este é o objetivo dessa hora. Eu desejo que Jesus abençoe muito a sua casa, a sua família, que te proteja, mas te proteja principalmente da indiferença, que é uma das doenças mais severas e vorazes da alma. Que Jesus te dê a paz.